O advogado criminalista Mário de Oliveira, filho, traz os pontos irregulares no interrogatório dos réus do processo por suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo o doutor, Moraes passa por cima da defesa e produz provas, o que é proibido no país. Assista entre a entrevista, da até o final vejo que o criminalista fala com muita coragem toda a verdade. Vamos do início aí, doutor Mário. O senhor falava então sobre alguns pontos interessantes dessa discussão, diferentes que aconteceram nesse caso em relação a outros interrogatórios que acontecem todos os dias Brasil afora. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para você, para a Sônia. Agora eu estou sem retorno, então tá ótimo. Estava tendo retorno, eu estava me atrapalhando aqui. Mas vamos lá. Nós temos um Código de Processo Penal de 1941, 83 anos, e que veio sob inspiração fascista do regime do Mussolini na Itália e caiu aqui também na época do ditador Getúlio Vargas. Então, é um código onde o juiz pode tudo e as partes não podem nada. O juiz é o investigador, ele é o julgador e ele é o executor da pena. Ao longo desses 80 e tantos anos, nós, advogados criminalistas, o pessoal da academia, vem lutando para mudar isso aí, porque a nossa Constituição Federal está totalmente em desacordo com o Código de Processo Penal. Reformas pontuais foram feitas, principalmente na questão da instrução criminal, que é o coração pulsante do processo. Ali é o que se decide tudo. Então, são ouvidas testemunhas, tem uma fórmula para ouvir testemunha, tem uma fórmula para se interrogar as pessoas. Absolutamente contrário a tudo que o Alexandre de Moraes fez. Por exemplo, as testemunhas, que é o ponto fundamental de um processo penal, é a colheita da prova oral. Na prova oral, quem tem que produzir prova são as partes, a acusação e a defesa. Não é o juiz. Ah, mas vocês querem calar o juiz? Não, o juiz pode falar, o código fala o momento em que ele pode falar. O que o código proíbe é o juiz produzir provas. E o Alexandre de Moraes, ele está produzindo provas, ele passa por cima da defesa, ele não obedece o artigo da lei que diz que as partes começam e ele, se tiver alguma dúvida, pergunta no final. Ele pergunta tudo e deixa para a defesa se tiver alguma dúvida. Nós padecemos ainda de um mal, que é o único país da América Latina, um dos poucos do mundo, onde o Ministério Público senta-se ao lado do juiz. A imparcialidade, ela precisa ter também estética de parcialidade. O Ministério Público é parte, ele tem que sentar embaixo, junto com a defesa, onde está a defesa. Não é lá em cima com os juízes. O interrogatório, e esse foi um drama, e o que impacta a todos nós, eu vejo as reclamações que vêm lá para nós no Instagram do Papo de Criminalista. Doutor Mário, e os advogados? Não falam nada por quê? Naquele momento em que o réu fala, eu não vou responder pergunta nenhuma, ponto. Acabou aí o interrogatório. Ou eu vou responder as perguntas do meu advogado, vou responder a pergunta do juiz, mas não vou responder a pergunta do Ministério Público. É o interrogatório seletivo, é um direito dele, porque a Constituição, todas as constituições democráticas, não impõem ao réu a obrigação de produzir prova contra si mesmo. Então ele pode falar, pode não falar, porque a palavra do réu, na verdade, pouco vai interessar. Interessa é a prova que vai ter nos autos das testemunhas, dos documentos. Isso é que importa mais. A palavra do réu normalmente não é muito considerada, não. Só quando ele se autoincrimina, aí vale. Mas quando ele busca uma exculpação pelo ato, aí não vale. Olha, eu tenho 46 anos de profissão, estou acostumado a ver isso aí. Agora, quando o réu fala, eu não vou responder perguntas de ninguém, só do meu advogado, e aí o juiz, como o Alexandre de Moraes fez, então eu vou consignar as perguntas. Isso é crime previsto na lei de abuso de autoridade, que diz quando o réu fizer um interrogatório seletivo ou o interrogatório não vai falar nada, a autoridade que conduz não pode, não é que é uma orientação, é uma determinação. Não pode consignar as perguntas, porque, na verdade, ele está fazendo interrogatório. E isso é vedado. E o Alexandre de Moraes, passando por cima disso, fez o que fez ontem com o general Helena, se eu não me engano. Na questão das testemunhas, outro absurdo. Nós voltamos, o Alexandre de Moraes deu um duplo twist carpado para trás e voltou 17 anos no tempo. Até 2008, era um absurdo. Tanto o promotor quanto o advogado ia fazer pergunta para a testemunha, não podia fazer diretamente. Ele perguntava para o juiz interpretava a pergunta, passava para a testemunha respondia, ele interpretava a pergunta e ditava para o escrivão datilografar.
Isso acabou em 2009, tem 17 anos que acabou. Hoje é o cross-examination. As partes fazem pergunta diretamente para a testemunha. Ponto. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele está produzindo prova, ele está conduzindo prova, ele está interpretando. Quando o réu dá uma versão, o réu fala o que ele quiser. Pode falar, eu estava na Lua nesse dia, não estava aqui, fui abduzido por um disco voador, é problema dele. Isso aí vai ter a relevância na hora de avaliar a prova. O que não pode é o juiz confrontar. Quem pode confrontar é o Ministério Público, porque ele é o que a gente chama de dominus litis, ou seja, ele é o dono do processo. Agora, o Procurador-Geral da República, todo membro do Ministério Público, todo, é fiscal da lei. Fiscal da lei não sei de quem. Porque vem dessas barbaridades, o Procurador-Geral, que é o fiscal geral de todo o país, da lei, não abriu a boca. Infelizmente, os advogados também não falaram nada. Porque quando acontece uma nulidade, você tem que imediatamente consignar em ata. Quero consignar em ata que aconteceu isso, porque senão você não tem como, lá na frente, ter um recurso, ter um embargo de declaração, um embargo infringente, enfim, você perde a chance. Nulidade se aponta na hora. Eles estão ficando em silêncio com uma estratégia. Que estratégia? Não tem estratégia. Se você não apontar a nulidade no momento em que ela ocorreu, acabou. Então, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, passando por cima da Constituição, que ele tem a obrigação funcional de defender, passando por cima do Código de Processo Penal, com inspiração e guarida da própria Constituição Federal, por um ministro que não devia sequer estar lá. Esse ministro, o melhor que ele podia ter feito era se dar por impedido e deixar que os outros juízes julguem. A pergunta que ele fez, para não me lembro mais já para quem, vocês queriam me matar? O julgador perguntando se alguém queria matá-lo. Qual é a independência que tem? Isso chama-se contaminação cognitiva. Quem faz pergunta sabe o caminho que está percorrendo e o que ele quer saber. Então, no momento em que ele faz as perguntas, ele não faz com isenção, com imparcialidade. O princípio básico da jurisdição é a imparcialidade do juiz. Nós já tivemos o exemplo do Moro, que fez o que fez, ele e sua gangue, Delanhol e outros personagens tristes da história do Poder Judiciário brasileiro, e acabou no que acabou. Esse caso tem muita chance, não hoje nem amanhã, mas muita chance lá na frente, talvez até com a mudança de alguns membros que compõem a Suprema Corte, de ser anulado tudo. Porque isso é um absurdo. O pior de tudo, Sônia, o pior de tudo, Pedro, é o reflexo que isso tem nas instâncias superiores. Aquele juiz de primeira instância que está sozinho lá numa cidade do interior, ouvindo testemunha, vai fazer barbaridade. E quando a defesa fala alguma coisa, doutor, mas o Supremo Tribunal Federal faz e está tudo certo. E não é assim. Isso vai afetar todos os tribunais de justiça em segunda instância. Vai afetar o STJ, porque quem dita as regras é o Supremo. E o Supremo está ditando regras erradas. O juiz, o ministro, se valendo de um artigo revogado há 17 anos para conduzir uma audiência. Isso é um... Não posso nem falar o que eu acho que é. É um absurdo isso. Doutor Mário, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. E aí, faz o quê? Apela ao bispo? Porque o que é que o cidadão pode fazer diante dos iluminados do Supremo Tribunal Federal? O que eles decidem, eles trazem uma lei revogada há 17 anos a vigorar, fazem vigorar novamente, eles pintam e bordam, né? Tem questões não só essa do 8 de janeiro, suposta trama golpista, não sei o quê. Tem também lá casos que envolvem recursos bilionários. Aí cada ministro tem interesse naquela ação. Por quê? Porque os escritórios de advocacia de seus cônjuges ou seus familiares estão atuando no mesmo caso, né? E eles não se dão por impedidos. Temos um ministro, nesse caso, que estamos tratando, o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima ou apontado como vítima desse processo todo, e ele está lá, está julgando, né? Ou seja, a impressão que dá, eu gostaria que o senhor também, se pudesse discorrer sobre isso, a impressão que dá, assistindo aos depoimentos, é que aquilo ali é um teatro, assim. Depor para quê, né? Porque, assim, as sentenças já estão definidas.
Então, assim, qual é o sentido disso tudo, né? As pessoas serão condenadas, as condenações tão cruéis quanto aquelas que nós já assistimos, lá da cabeleireira condenada a 14 anos e meio de prisão. Enfim, mas o que é que essas pessoas que se sintam eventualmente injustiçadas podem fazer? Recorrer ou se queixar ao bispo, né? É uma situação muito triste essa que o Brasil vive, não é, doutor? Sim, e para nós criminalistas, terrível, porque a nossa matéria-prima é a democracia, é o Estado Democrático de Direito, é o que diz a Constituição, o devido processo penal legal, constitucional e democrático, que é o que nós não estamos vendo. Eu não entro no mérito das acusações, porque não me cabe isso. A minha análise sempre é uma análise processual, o que está certo, o que está errado lá no trâmite do processo, porque isso, em 1934, James Goldsmith, o pai daí do sistema acusatório, já dizia, no processo penal, forma é garantia. Se você tem uma formulação feita por lei federal, aprovada no Congresso Nacional, discutida no Congresso Nacional, promulgada, e o juiz simplesmente fala, eu não cumpro. Não vou cumprir isso aí, eu vou fazer aqui do meu jeito. E, infelizmente, os tribunais estaduais passam a mão na cabeça e aceitam esse tipo de situação. Falam lá em nulidade relativa e nulidade absoluta. Ora, se o juiz fala, eu não cumpro a lei, é nulidade absoluta. Como é que pode o magistrado, que eles ficam bravos, porque o magistrado, a missão primeira dele é garantir ao acusado os seus direitos constitucionais. Não interessa qual é o crime que ele é acusado, ele tem direitos. O criminalista defende direitos. Depois, se for condenado, é outra conversa. Mas tem que se fazer o certo. Se vai dar certo, isso ninguém sabe. Mas tem que se fazer o certo. A lei diz que tem que ser assim, porque o juiz fala, não faço assim. Cabe... Aí que tá, que eu estava falando agora das nulidades. Se você não marca na hora que acontece, você consigna em ato o que aconteceu, isso não tem valor nenhuma. Aliás, eu até brinco disso que processo penal é que nem o jogo do bicho, vale o escrito. Se não tiver escrito, não vale nada. Ah, mas eu ouvi dizer, você ouviu dizer, você se consignou na ata do processo? Não. Então, o que não está nos autos não está no mundo. Tem que estar lá dentro para poder brigar. Caberá agora a essas pessoas recursos de embargos de declaração, embargos infringentes, enfim. E nós temos as cortes internacionais de direito, né? Inclusive o Brasil já foi condenado em algumas vezes, a Lei Maria da Penha, o Brasil só criou a lei depois que foi condenado em corte internacional e obrigado a fazer alguma coisa. Mas você tem que ter prova do que aconteceu. Ah, eu tenho o vídeo. Tá bom, e se o vídeo perder o vídeo? O vídeo pode sofrer um problema, você fica sem prova. O que todos nós, advogados criminalistas, estamos assim impressionados é o silêncio da advocacia. Os advogados que estão lá e não são advogadinhos, não, são advogados de alto bordo, que sabem o que está fazendo. Mas a gente percebe, e isso é ruim, um temor reverencial. Você tem que respeitar, lógico, e tem que ser para exigir respeito. Mas você não pode ter um temor reverencial. O juiz está lá por uma situação do destino, e você está também na defesa, também por uma situação de escolha. Ora, se você pegar o nosso estatuto, o artigo 7º e seus 21 incisos, que dá os nossos direitos, as nossas prerrogativas, você defende um monte de situações. Só não diz que você pode mostrar que você está com medo. Ter medo é bom, preserva os dentes, mas você não pode demonstrar que está com medo. Vai lá, tá. Ele vai me prender. Sim, vai te prender. Vai te levar para a polícia judiciária ali, faz um TCO, você paga uma fiança de R$ 1.000, vai embora e continua brigando. O acovardamento é um problema muito sério, porque você permite que o tirano faça o que ele quer. O silêncio dos bons é um problema. Não pode silenciar. Você tem que brigar. Agora, se não tem coragem de enfrentar, então não vai lá, deixa para outro que tem, enfim. Mas não pode aceitar passivamente. Agora, 2 problemas graves aí. Primeiro, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que você elege um presidente do conselho? Ação entre amigos. Eles resolvem lá quem vai ser o presidente, indicam que fica presidente. Esse presidente não tem para quem dar satisfação e nós não temos de quem cobrar. Isso precisa mudar. A eleição tem que ser direta. E a OAB, que lutou bastante pelas diretas já para a eleição presidencial, tem esse modelo dentro do seu próprio ninho, né? Que não é uma escolha direta dos associados para o presidente do Conselho Federal, né, doutor Mário? E isso é um problema sério. Eu há mais de 30 anos levanto essa bandeira, nós temos que fazer eleições diretas. Nós temos que ter alguém que a gente possa cobrar. Veja, numa situação dessa,
Onde estava o presidente do Conselho Federal, doutor Beto Simonetti? Não adianta falar, não estamos fazendo, não é de gabinete, meu amigo. Quem é presidente de quase 1,5 milhão de advogados, num momento desse, tem que ir lá, tem que pôr a cara, entrar no plenário, pedir a palavra pela ordem, vai criar um tumulto, vai criar um tumulto, palavra pela ordem, isso aqui está errado. Agora, quem é que foi lá fazer isso? Ninguém. A OAB... Se não tem ninguém para... A OAB de hoje não é que nem a OAB de antigamente, viu, Sônia Blota? Não, Pois não é. Pois é, essa não é mais. Inclusive, agora eu também sou inscrita na OAB e fui avisada posteriormente também que eu não votei na eleição, porque eu moro na França e agora preciso ligar lá para resolver. Mas isso só uma parte a respeito da nossa instituição para descontrair. Doutor, obrigada aí pelas explicações. O senhor fala aí de um jeito muito palatável para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, até porque a gente precisa entender todos esses trâmites jurídicos. E aquela pergunta, né? Não é tanto de $1 milhão, mas o senhor sabe mais ou menos a previsão. Novas instruções, o que vem pela frente? Não só para os acusados, mas em termos de sociedade brasileira. Doutor Mário, peraí, não quero censurá-lo não, mas só porque o nosso tempo está curto aqui, se o senhor pudesse ser um pouquinho mais conciso aí nessa resposta, o senhor vai nos ajudar aqui, tá bom? Não, Alexandre de Moraes não ligou aí para me tirar do ar, não, né? Aqui não. Não. Não, olha, vai depender muito da união da advocacia, das entidades de classe e se opor, se movimentar contra isso. Eu mesmo já estou por minha conta fazendo aqui um abaixo-assinado para o Brasil inteiro dos criminalistas, para nós nos opormos a isso aí e, inclusive, denunciarmos isso nas cortes internacionais de direito, porque isso não pode continuar do jeito que está. De maneira nenhuma. E o prognóstico não é nem prognóstico, já é uma certeza de condenação para todo mundo. Doutor Mário de Oliveira Filho, advogado criminalista, conversou conosco com muita coragem, pontuou assuntos importantes desse julgamento que nós acompanhamos nos últimos dias e ainda seguiremos acompanhando até as sentenças finais.